54, versículos bíblicos sobre fim dos tempos. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:19. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mateus 28:20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 1 João 2:18. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Mateus 24:33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Apocalipse 6:15. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Apocalipse 6:14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Mateus 24:8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Apocalipse 6:16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Daniel 12:8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso, eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Mateus 24:10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Mateus 24:21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Apocalipse 8:11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Mateus 13:49. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos, e separarão os maus de entre os justos. Daniel 12:4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Mateus 24:22. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24:23. Conceitos do versículo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Lucas 21:11. Conceitos do versículo. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais do céu. Daniel 11:40. E, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará. Daniel 12:13. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Isaías 2:2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Mateus 24:3. E, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Isaías 46:10. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Lucas 12:56. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Amós 8:12. E irão errantes de um mar até outro mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte,
buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Pedro 1:20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Daniel 12:9. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Salmos 22:27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Daniel 12:1. E, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Mateus 24:12. E, por se multiplicará iniquidade, o amor de muitos esfriará. Apocalipse 16:20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Pedro 4:7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Mateus 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mateus 24:17. E quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. Daniel 12:12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Apocalipse 6:6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro é 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 2:25. Mas o que tendes retende-o até que eu venha. Apocalipse 9:10. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Mateus 13:39. O inimigo, que o semeou, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Mateus 24:20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Apocalipse 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Pedro 3:4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanece como desde o princípio da criação. Apocalipse 16:21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Romanos 13:11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Apocalipse 7:2-3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 2 Timóteo 3:4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.